Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AJCell. No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês os componentes analógicos da placa de um smartphone. Esse vídeo é uma revisão para o técnico iniciante que já passou por eles e ainda tem alguma dificuldade em encontrar, identificar e testar esse tipo de componente. Aproveitando, eu já peço para que vocês se inscrevam no canal, já curte, dá um joinha para ajudar o canal também. E não deixem de marcar o sino de notificações. Dessa forma vocês sempre serão informados quando tiver novos conteúdos. Vamos lá? Tá. Bom, vamos começar pelos resistores, tá? Resistores são componentes passivos que têm a função primária de limitar o fluxo da corrente elétrica em um circuito. Podem ser utilizados em série ou em paralelo. A simbologia pode ser representada dessa forma ou pode ser feito dessa forma. A unidade de medida da resistência é o ohms. Resistores não têm polaridade. Então vocês podem utilizar tanto a ponta vermelha como a preta do multímetro em ambos os lados que vocês vão conseguir fazer a medição. O que é importante que vocês saibam na hora de medir um resistor é qual que é o seu valor de referência. Então para isso vocês devem sempre utilizar um diagrama, um esquema elétrico, né? Lá vai ser representado pela letra R e terá lá o seu valor de trabalho. Exemplo, um resistor de 47K é o mesmo que 47.000 ohms. Para eu poder medir essa resistência, eu devo utilizar o ohmímetro e selecionar uma escala maior do que 47.000 ohms, para caber esse valor. Tá? Existem tipos de resistores diferentes. A princípio falamos sobre um resistor fixo, né? É um resistor que sua resistência é a mesma em toda a sua vida útil. Existem resistores variáveis que a resistência muda conforme alguma situação. Exemplo, o varistor. O varistor é um tipo de resistor que tem a sua resistência interna alterada em função da tensão aplicada aos seus terminais. Na simbologia, o varistor pode aparecer dessa forma. E pode ser identificado como VR. A principal função de um varistor é regular a corrente de um circuito, alterando a resistência interna de acordo com a sua tensão. Exemplo, eu tenho uma linha que conduz uma tensão de 5 volts, tá? E coloco um fusível para proteger essa linha. Vamos utilizar aqui como referência um fusível de 1 ampere. Se de repente uma tensão muito alta chegar nessa linha, a corrente também vai ser mais alta e o nosso fusível vai abrir. Só que se a coisa chegar de forma muito rápida, pode ser que eu prejudique componentes na frente também. A função de um varistor é diminuir a sua resistência interna, permitindo que a corrente aumente de forma gradual até o nosso fusível abrir. Então ele pode ser utilizado como circuito de trava ou proteção. Tá? O varistor colocado em paralelo com terra, ele se comporta como uma chave aberta. Ele não conduz nessa direção. Isso enquanto a sua resistência for alta. Conforme a tensão aumenta, a resistência vai diminuindo e aí a corrente que circula pelo circuito também vai aumentando. Tá? No momento que a resistência do varistor for pequena e a corrente passar de 1 ampere, aí o nosso fusível vai abrir. E dessa forma eu utilizei o varistor para alterar a corrente do circuito, abrir o fusível e evitar que componentes na frente sejam danificados. O varistor também é testado na escala de resistência, tá? Geralmente ele tem resistência alta, então vocês já selecionem próximo de 200K. Também não tem polaridade, né? Se o multímetro mostrar alguma coisa muito fora desse valor,
ou o varistor está com fuga, né? Ou ele pode já estar em curto. O termistor também é um resistor variável, tá? A sua simbologia pode ser parecida com a do varistor, tá? Dependendo do seu coeficiente de aterramento, ou pode ser também utilizado neste formato. O termistor é representado pelas letras TH, tá? E a principal função do termistor é alterar sua resistência de acordo com a temperatura do circuito. Temos dois tipos de termistor, um com coeficiente negativo. Nesse caso, conforme a temperatura aumenta, a resistência diminui, tá? E temos o termistor com coeficiente positivo. Esse, sua resistência aumenta de acordo com o aumento da temperatura. Os termistores nos smartphones, eles são utilizados muito na linha de controle de temperatura das baterias, ou na linha BAT-Term, tá? O termistor na linha BAT-Term também fica ligado em paralelo ao terra, também tem uma resistência alta, né, em relação ao terra. Não, vamos mudar aqui. No smartphone, costumamos ter muitos termistores no circuito de carga ligado à linha BAT-Term, a linha de temperatura da bateria. Tá? O SEI de carga, ele precisa de uma linha de habilitação para poder mandar carga para a bateria. Tá? Ele trabalha mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui a entrada que vem do USB e a saída do CI que vai para a bateria. Tá? E eu tenho aqui a linha de habilitação. É nessa linha que vocês encontram aqui o termistor. Essa linha também é chamada de BAT-Term. O termistor fica ligado à linha BAT-Term em paralelo com o terra, tá? Mas fazendo a mesma coisa que o varistor. Ele se comporta como chave aberta porque não conduz ao terra. Conforme a temperatura da bateria vai aumentando, a sua resistência diminui e essa linha que deveria ter 1.8 volts é drenado ao terra e passa a ter 0 volts. Dessa forma o circuito desliga a entrada, o circuito desabilita a entrada de carga e o nosso celular deixa de carregar. É uma forma de se proteger a bateria, né, do excesso de temperatura. Sabemos que uma bateria, se esquenta demais, ela apresenta riscos de explosões, né? Os termistores também têm resistência alta. Se vocês precisarem testar um termistor, basta identificar ele no esquema elétrico, tá? E aí vocês conseguem fazer o teste com um multímetro, na escala de ohmímetro, e também com um ferro de solda. Se vocês colocarem a ponta do ferro de solda próximo dos termistores, vocês vão perceber que a sua resistência interna cai, se for um NTC, né? Se for um PTC, essa resistência vai aumentar. Agora vamos aos capacitores. Essa é a simbologia de um capacitor cerâmico. Ele não tem polaridade, ele pode ser utilizado em ambos os lados, que ele vai funcionar corretamente. Os capacitores são representados pela letra C, né? Temos os capacitores também polarizados, né, que são os capacitores eletrolíticos. A simbologia muda um pouco, né? E esse capacitor ele precisa ser respeitado o lado do posicionamento com a placa. A principal função de um capacitor é acumular cargas elétricas para que sejam utilizadas aí de acordo com a necessidade. O capacitor ele tem um material dielétrico, que é o isolante. Esse material dielétrico muitas vezes dá nome ao capacitor. Se o capacitor for de cerâmica, então o seu dielétrico vai ser desse material. Então nós teremos aí um capacitor cerâmico. Sabemos que os circuitos eletrônicos precisam de uma atenção contínua, pura, né, para que eles possam realizar bem os seus trabalhos, né? Quando temos um
um pulso elétrico retificado, né? Quando a corrente alternada ela passa a ser uma corrente pulsante, né? Ela apresenta algumas oscilações, né? Nós chamamos isso de ripple, tá? Ela se apresenta mais ou menos dessa forma. Esse sobe e desce para o circuito integrado não é interessante. Então, quando vocês utilizam capacitores nessas linhas, né, para filtrar, produzir oscilações, sempre que a linha estiver sendo energizada, o capacitor estará se carregando, tá? No momento que a linha começar a cair, aí o capacitor começa a descarregar, tá? Então, dessa forma, eu vou diminuindo essas variações, né? E eu passo a ter uma linha mais próxima do contínuo, uma linha mais pura possível, tá? Então, essa é uma das funções do capacitor. A outra função é armazenar energia para serem utilizadas também de acordo com a necessidade do equipamento. Um exemplo, ao tirar uma foto com o smartphone, no momento que eu aciono o flash da câmera, eu preciso de uma energia que apareça de forma rápida e com bastante intensidade. Então, nesse momento, é um capacitor que faz essa descarga. Os capacitores também podem ser utilizados para armazenamento de energia para circuitos integrados, não perder informação de códigos binários. Existem vários tipos de capacitores, né? Eletrolítico, poliéster, tântalo, cerâmico, mica, mas vamos tratar apenas dos mais utilizados em smartphones, que é o eletrolítico, o cerâmico e algumas vezes o tântalo. O eletrolítico é um capacitor que tem polaridade. Se vocês inverterem, ele não vai funcionar corretamente, tá? Na simbologia vocês vão perceber alguma coisa parecida com isso. Já o capacitor cerâmico, ele funciona bem em ambos os polos, mas é importante saber que quando um capacitor cerâmico está em paralelo num circuito, um dos seus lados é positivo e o outro é negativo. Nesse caso, eu não me preocupo com a forma como ele foi posicionado, mas se eu precisar fazer algum tipo de teste, eu tenho que saber que essa linha é a linha positiva e essa é a negativa. O acúmulo de cargas de um capacitor tem o nome de capacitância. Toda a grandeza tem uma unidade de medida, no caso da capacitância é o farad. O instrumento utilizado para medir capacitância é o capacímetro. O farad é uma unidade de medida muito grande. Em alguns testes vamos adotar os fatores matemáticos, múltiplos e submúltiplos. Na nossa aula prática mostramos uma forma de testar o comportamento de um capacitor. Esse teste apenas indica se o capacitor está em curto, aterrando a linha positiva. Ele não mostra capacitância. Para isso precisamos de um capacímetro. Esse teste também às vezes gera algum tipo de confusão. Tem capacitores que têm resistência muito pequena, podem se comportar com um sintoma parecido de curto, e tem situações que um capacitor aterrando uma linha, esse curto pode se manifestar em outros também, gerando alguma confusão. Então, nas aulas práticas, nós mostramos também como que vocês podem eliminar essa dúvida. Bom, o teste mais simples para um capacitor é colocar o multímetro na escala de BIP, né, na escala de continuidade, ligar a ponta preta a um ponto aterrado. Se esse capacitor estiver em paralelo, ele deve apitar um dos lados em continuidade com o terra e o outro lado deve apresentar uma resistência alta. Não vamos ter o apito. Sempre que vocês ouvirem o apito dos dois lados, vocês comecem a suspeitar deste capacitor. Mas para falar que ele está em curto com segurança, vocês devem aplicar outros testes. Bom, vamos tratar agora das bobinas ou indutores, né? A bobina tem essa simbologia e é representado pela letra L. É um componente passivo que tem como sua principal função armazenar energia elétrica em forma de campo magnético. A bobina não faz a mesma coisa que um capacitor, pessoal. O capacitor ele armazena energia elétrica, cargas elétricas, né? A bobina ela armazena energia em forma de campo magnético.
tá? Vocês imaginem que eu tenho um condutor e faço com que uma corrente percorra esse condutor. Isso cria esse magnetismo. Se eu pegar esse condutor e enrolar em forma de espiras, eu vou potencializar esse magnetismo. E é isso que a indutância faz. A grandeza, né, apresentada pela bobina é a indutância. A sua unidade de medida é o Henry. As bobinas são colocadas sempre em série com o circuito, né? A quantidade de espiras também determina o valor de sua indutância. O material utilizado também e a espessura do fio. A função de um indutor em circuitos eletrônicos é apresentar uma oposição às variações rápidas da corrente elétrica. Isso pode ser utilizado para filtrar algumas impurezas da linha e também serve para permitir ou rejeitar a frequência de algumas operadoras. A bobina pode ser testada com um multímetro na escala de continuidade. As bobinas no setor lógico sempre estarão colocadas em série. Tá? O componente em série ele tem os dois lados ligados na mesma linha. Tá? Por ter uma resistência muito pequena, eu não posso colocar uma bobina em paralelo. Tá? Só que não existe, pessoal. Se vocês verem uma bobina em paralelo numa linha positiva, uma bobina no setor lógico, vocês vão ter uma situação aí de curto. As bobinas podem ser utilizadas como filtros na linha do chip ou filtro na linha de antena. As bobinas também são utilizadas na tecnologia NFC, comunicação de curto alcance. Hoje podemos trocar dados e até mesmo carregar por indução. O teste mais simples que vocês podem fazer com uma bobina é na escala de continuidade. Coloquem na escala do bip, ponta vermelha de um lado, preta do outro, deve-se ouvir o sinal sonoro. Caso não apresente essa informação, pode ser que ela esteja com o filamento aberto, e aí essa bobina vai deixar de conduzir. Bom, nosso próximo componente é o diodo. O diodo é um componente semicondutor, é um dos mais simples que existe, né, e também é base para circuitos e até mesmo outros componentes, né, como o transistor, né. A sua simbologia é dessa forma. A principal característica de um diodo é permitir que a corrente flua em um único sentido, polarizado diretamente. Tá? Os terminais do diodo são identificados como anodo e catodo. O diodo, para conduzir, precisa ser polarizado de forma direta e também deve-se considerar a quebra da barreira de potencial. Barreira de potencial é uma lacuna que existe entre os terminais positivos e negativos do diodo. Tá? Geralmente essa lacuna fica em torno de 0,7 volts. Então, para que o meu diodo possa conduzir, eu preciso quebrar essa barreira de potencial com uma tensão no positivo. Então, por exemplo, se eu colocar 2 volts na linha para conduzir através de um diodo, esse diodo vai reter 0,7 volts de tensão para quebrar essa barreira de potencial e ele vai deixar conduzir 1,3 volts. Isso é importante para caso de vocês precisarem projetar alguma coisa. Leve sempre em consideração a queda de tensão em cima do diodo para que o que passe depois dele seja suficiente para vocês utilizarem no esquema. Toda vez que a carga atravessar um diodo, vocês devem considerar esse 0,7. Essas características são muito úteis quando precisamos abrir e fechar a passagem de elétrons em um circuito. O diodo, então, ele funciona como uma chave de acionamento automático, fechada quando o diodo está diretamente polarizada e aberta quando inversamente polarizada. A diferença mais substancial é que quando o diodo está diretamente polarizado, há uma queda de tensão muito maior do que aquela que se observa em chaves, né?
Então, se vocês tiverem uma situação, um exemplo, né? Eu tenho aqui um circuito fechado com 6 volts. Ao passar pelo diodo, neste ponto, nós vamos ter aqui 5.3 volts. Se eu tiver mais um diodo, ao passar por esse outro, eu perco 0,7 volts. Então eu vou ter aqui em torno de mais ou menos 4,6 volts. E é dessa forma que surgiram os circuitos reguladores de tensão. Tá? Antigamente se utilizava um diodo para ir diminuindo a tensão na malha, né? Hoje eles conseguiram colocar os diodos internos, né, dentro de um circuito integrado, e aí dessa forma eu consigo ter uma tensão de entrada maior do que as outras na saída. Então eu utilizei 6 volts, né, de alimentação nessa malha, e eu consigo aqui ter 5.3, 4.6 e 3.9 volts. Na polarização reversa, aí acontece o seguinte: o diodo ele faz papel de chave aberta, tá? Então, se dessa forma ele não conduz, então a queda de tensão fica toda retida nos polos do diodo. Eu vou ficar com 0,6 volts. Os diodos tradicionais, eles têm como característica principal permitir a condução da corrente elétrica apenas quando polarizado diretamente. Potencial positivo no anodo, negativo no catodo. Já o diodo Zener, ele tem uma característica diferente. O Zener, ao contrário do que acontece com o diodo comum, ele é fabricado para conduzir de forma reversa. Só que para que isso aconteça, é necessário que seja quebrado a tensão Zener, uma tensão de ruptura do diodo, né? Essa função permite que o diodo Zener trabalhe como um regulador de tensão. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui de 5 volts. Para que essa linha possa trabalhar com esses 5 volts estabilizados, eu poderia colocar um diodo Zener polarizado de forma reversa. Tá? O anodo, o catodo ligado ao anodo, e o anodo no terra. Esse diodo, para trabalhar regulando a tensão dessa linha, ele tem que sair de fábrica já com a sua tensão Zener já pré-estabelecida. No caso, se for uma tensão Zener de 5 volts, enquanto a linha não ultrapassar esse valor, o diodo não trabalha. É como se ele não estivesse aí. A carga vai ser conduzida nesse sentido. Isso acontece bastante aí na linha de carga aí dos smartphones, né? Tá? Sempre que passar 5 volts nesta linha que tem um diodo Zener polarizado de forma reversa, o diodo não atua. No momento que for injetada uma tensão maior, por exemplo, um carregador paralelo de má qualidade, se esse carregador mandar 8 volts, como a tensão Zener no meu diodo é 5, os 3 volts que passam dos 5 volts da linha, eles vão conduzir de forma contrária, de forma reversa. E os 5 volts que restam vão conduzir no sentido correto. Tá? Então, dessa forma, eu estou regulando a linha e não permitir que um pico, uma oscilação, caminhe para frente. Ok? Diodo Zener, a simbologia é bem parecida, né, com o diodo comum, só que vocês vão ver que ele tem mais duas barrinhas aqui que lembram um Z invertido, né? Forma de teste é a mesma, tá? Vocês vão testar na escala de diodo, na escala de semicondutor. Polarizando de forma direta, ele deve conduzir, reversa, ele barra, tá? Essa função dele conduzir de forma reversa na linha só acontece quando quebrar a barreira de saturação. Antes disso, vocês podem testar ele como um diodo comum, tá? Então esse lado aqui é o anodo e esse lado é o catodo. Vocês vão colocar a ponta vermelha deste lado e a vermelha desse, e vocês vão medir em torno de 0,7 volts.
ok? Bom, nosso próximo componente agora é o transistor. O transistor é considerado aí um dos componentes mais importantes da eletrônica. A partir do surgimento do transistor, foi possível chavear os circuitos de forma mais eficiente. Antes disso, já se utilizavam válvulas termoiônicas, né? A função de um transistor é controlar o estado da linha. Quando a tensão elétrica é aplicada à base, o transistor abre e deixa conduzir. O transistor tem 3 terminais. Ele tem o coletor, e o emissor e a base. Tá? A principal função de um transistor é deixar conduzir entre coletor e emissor após apresentar uma tensão na base. Tá? O transistor ele é o que se parece, né, com 2 diodos polarizados em série. Tá? Para que ele possa quebrar essa resistência, ele tem uma resistência alta, né, entre coletor e emissor. É como se fosse uma chave aberta, ele não deixa conduzir. Para eu quebrar essa resistência, eu preciso aplicar uma tensão maior do que 0,7 volts, para que eu possa quebrar essa resistência e o transistor passe a conduzir. Tá? Essa característica é muito útil para abrir e fechar ou para chavear algum circuito integrado. O transistor também pode ser representado de forma analógica como uma torneira, né? Vocês podem considerar o coletor, o lado onde a água entra da torneira, o emissor, o bico da torneira, né, por onde a água sai, e a base seria como se fosse o registro da torneira. Eu só vou ter água saindo pelo emissor se alguém acionar o registro, né? Os transistores podem ser dopados de forma NPN ou PNP. Sabemos que o transistor bipolar possui internamente junções que se assemelham a 2 diodos comuns. Para eu testar um transistor, eu devo utilizar o multímetro na escala de diodo, na escala de semicondutor. No caso do meu transistor, sendo um NPN, a base é positiva. Então, se eu colocar o fio vermelho nesse ponto, tá, ele vai conduzir, atravessar o transistor como se fosse um diodo, e com a ponta preta nesse ponto, eu vou ter um valor de leitura no multímetro. Tá? O mesmo acontece se eu manter a ponta vermelha na base e colocar a ponta preta no emissor. Tá? Das duas formas, vocês vão fazer uma leitura próximo de 0,7 volts. Tá? Caso vocês façam o teste entre coletor e emissor sem polarizar a base, o transistor não deve apresentar nada. Tá? Caso apresente algum valor, esse transistor está em fuga e precisa ser trocado. Bom, vamos falar agora sobre o circuito integrado. Agora que já conhecemos a maioria dos componentes analógicos, vamos conhecer o circuito integrado, o componente inteligente da eletrônica. A ideia de um circuito integrado é realizar ações mais complexas que não podem ser executadas por um único componente. Dentro dos circuitos integrados, podemos ter capacitores que vão armazenar cargas, né? Resistores para impedir a passagem da corrente e transistores para chavear um sinal em questão. Apesar de parecer simples, o processo de funcionamento de um CI é bem complicado. Eu estou falando do circuito integrado assim de um modo geral. Tá? Durante o curso de manutenção de smartphones, nós passamos todos os circuitos integrados para vocês, identificamos um a um e também estudamos a função e a forma de teste para cada um. O circuito integrado também é feito de silício, é um semicondutor também, é o mesmo elemento utilizado aí nos diodos e transistores, né? É importante vocês sempre identificarem a pinagem, né? Sempre a forma de identificar é no sentido anti-horário.
E o circuito integrado tem os seus pinos que dão origem ao nome da linha. Então eu posso ter aqui uma linha output, seria uma linha de saída. Eu posso ter aqui uma linha de input, que é uma linha entrada. Eu posso ter aqui a habilitação, né, que é o enable, tá? Tem as linhas aqui de reset. Tem a linha aqui ligada ao GND. E tem as linhas de controle, né, de barramento. Bom, já no formato BGA, a coisa é um pouquinho mais complicada, tá? O BGA, ele tem um grande número de portas lógicas, né, na casa das centenas ou às vezes das milhares, né? Cada porta lógica, ela conduz aí para uma malha, conduz por uma linha, tá? E o circuito integrado no formato BGA, ele só pode ser colocado ou retirado usando uma estação de retrabalho apropriada. Essa estação, ela traça o perfil e a curva da temperatura para o componente ser retirado ou colocado de forma saudável. Uma das características do BGA é a grande quantidade de pinos, permitindo a criação de muitas entradas e saídas. O circuito integrado BGA, ele utiliza aí na maioria as esferas com a liga de prata. Essa liga de prata, ela veio de um tratado aí em alguns países, onde eles retiraram o chumbo do estanho, da composição do estanho. Isso para o componente é ruim, para o planeta é bom. Eu digo que para o componente é ruim porque a liga de prata ela é menos resistente. Uma das falhas mais comuns apresentadas em circuito integrado é o problema que vem da solda fria. A solda fria pode ser resultado de alta temperatura, mudança muito rápida de temperatura ou impactos. A solda fria pode ser resolvida de duas formas. A mais simples e mais comum utilizada por um técnico iniciante é a técnica do reflow. O reflow consiste no aquecimento do circuito integrado, de modo a que vocês consigam fazer o estanho derreter, se tornar líquido e ao se tornar sólido de novo, ele possa se fundir com a placa e aí melhorar a sua condutividade. O reflow é uma técnica muito utilizada, mas não é a mais indicada. Tá? Caso vocês façam um reflow e o defeito volte a se repetir, o ideal é vocês fazerem um reballing. Reballing já é uma técnica um pouco mais complicada. No reballing vocês vão remover o CI, vão limpar todas as esferas, tá? E vão recolocar essas esferas de novo no lugar. Para isso, vocês devem utilizar um stencil. Para quem não sabe, o stencil é um tipo de gabarito que ajuda a posicionar o estanho no local das esferas. E dessa forma você tem um trabalho mais eficiente e com uma maior durabilidade também. Uma outra técnica muito utilizada na impossibilidade do reflow ou reballing é a troca do circuito integrado. Um outro componente muito importante aí nas placas dos smartphones é o cristal oscilador. O cristal oscilador é um componente utilizado para gerar frequências específicas, emitindo um sinal elétrico com bastante precisão. Ele é usado como ciclo de máquinas, né, para o funcionamento perfeito do circuito integrado. Alguns circuitos integrados, eles não começam a funcionar se o cristal oscilador não vibrar. Para se medir essa frequência, vocês devem utilizar um frequencímetro. Ou um osciloscópio. O cristal oscilador para o circuito integrado é o mesmo que o coração para um ser humano. Para que esse circuito trabalhe com exatidão, ele depende dessa frequência. Caso vocês peguem um smartphone que não ligue, né, após pressionar o botão Power, o sintoma seja de corrente baixa
Ao soltar o botão Power, essa corrente volte a zero, apresenta uma corrente com menos de 100 mA. Ao soltar o botão Power, essa corrente caia para 0 A, pode-se suspeitar do cristal oscilador. Tá? Dessa forma, vocês testem e, na impossibilidade do teste, tente trocar por um de mesmo valor. Geralmente, vocês vão encontrar nas placas dos smartphones 19.2 MHz ou 32.768 kHz. São os cristais mais comuns, as frequências mais utilizadas. Ok. Acabou.